Ao me mudar para aquela casa centenária, acreditava ter encontrado meu refúgio particular. Contudo, logo percebi que ela carregava consigo segredos que transcendiam o entendimento convencional. A figura desconhecida que frequentemente se manifestava no espelho do banheiro tornou-se um eco perturbador da história sombria daquelas paredes. Minhas primeiras noites na casa foram tranquilas, mas a paz logo foi substituída por uma inquietude constante. Ao me deparar com meu reflexo, algo parecia estar fora do lugar. A imagem refletida não correspondia totalmente à minha própria aparência. Inicialmente, considerei uma ilusão da mente, um produto da exaustão da mudança recente. Contudo, conforme os dias passavam, a figura no espelho se tornava mais clara e distintiva. Uma sombra de olhos tristes, cuja expressão transmitia uma melancolia profunda, olhava-me fixamente. Cada vez que eu tentava tocar o vidro, a figura desaparecia, deixando para trás uma sensação de desconforto que persistia. Intrigado e incomodado, comecei a pesquisar sobre a história da casa. Foi então que descobri registros históricos que lançavam uma luz sombria sobre as paredes que agora chamava de lar. Décadas atrás, a casa testemunhou um evento trágico, um assassinato brutal que marcará a propriedade com uma energia sinistra. A figura no espelho, ao que parecia, era uma manifestação residual dessa tragédia. Ao entrar em contato com antigos moradores e vizinhos, descobri que a sombra no espelho havia assombrado os ocupantes anteriores da casa. Cada um descrevia uma experiência única, mas todos concordavam que a figura emanava tristeza e desespero. Ao confrontar essa presença, aprofundei-me na narrativa do passado da casa. O assassinato não resolvido e as histórias de vidas interrompidas formavam um pano de fundo assustador para minha própria experiência. Em minhas pesquisas, encontrei relatos de tentativas anteriores de exorcizar a energia residual, mas todas foram mal sucedidas, deixando a sombra aprisionada na casa. No auge da minha busca pela verdade, a figura no espelho começou a se comunicar de maneiras inesperadas. Não mais uma simples aparição silenciosa, mas uma presença que tentava transmitir mensagens através de gestos e expressões faciais. Fui guiado a descobrir objetos escondidos na casa, registros antigos e fotografias empoeiradas que contavam a história daqueles que perderam a vida naquelas paredes. O conflito interno entre minha curiosidade e o temor crescente se intensificou. Cada interação com a sombra revelava camadas mais profundas da tragédia. As noites tornaram-se longas, marcadas por suspiros e murmúrios ecoando pelos corredores vazios. Em uma noite sombria, decidi realizar um ritual sugerido por anciãos da região para libertar a sombra aprisionada. Acendi velas, recitei palavras antigas e ofereci objetos que conectavam o passado ao presente. A sala ficou impregnada com uma energia densa, e a figura no espelho pareceu reagir, contorcendo-se em agonia. No momento culminante, a sombra desapareceu, deixando para trás um silêncio profundo. A casa, antes viva com murmúrios inquietantes, mergulhou em quietude. O conflito entre o visível e o invisível, o tangível e o etéreo, encontrou sua resolução, mas a experiência deixou cicatrizes na minha percepção do sobrenatural e no entendimento da passagem do tempo naquelas paredes carregadas de história e pesar. A calmaria que se instalou após o ritual trouxe uma falsa sensação de vitória. No entanto, a paz era efêmera, pois logo percebi que o conflito entre o sobrenatural e o natural ainda persistia na casa centenária. A figura no espelho, que acreditava ter libertado, retornava ocasionalmente, mais fraca, mas persistente. A investigação continuava, agora com uma urgência renovada. O passado, ao invés de se dissipar, parecia ganhar vida própria. Cada objeto desenterrado durante o ritual tinha sua própria história, e cada história adicionava uma nova camada ao conflito. A sombra no espelho tornou-se um guia sombrio,
apontando para locais específicos onde eventos trágicos haviam ocorrido. Minha vida cotidiana tornou-se uma busca incessante por respostas, levando-me a passar noites insones vasculhando registros e documentos antigos. A comunidade local, inicialmente relutante em compartilhar informações, começou a abrir-se à medida que percebiam minha determinação em desvendar os mistérios da casa. Contudo, a revelação de verdades ocultas desencadeou um novo tipo de conflito. Descobri que, décadas atrás, a casa servirá como abrigo para eventos de culto e rituais macabros. Os moradores, na tentativa de aproveitar energias sobrenaturais, tornaram-se inadvertidamente condutores para forças além da compreensão humana. Os registros detalhavam práticas sombrias, sacrifícios e pactos que lançaram uma sombra permanente sobre a propriedade. O conflito moral cresceu enquanto me vi confrontado com a dualidade dos antigos moradores, vítimas de circunstâncias obscuras e, ao mesmo tempo, perpetradores de atos inimagináveis. A história da casa revelou-se como um enigma complexo, onde as linhas entre certo e errado, vítima e agressor, tornavam-se cada vez mais difusas. À medida que a figura no espelho se manifestava em intervalos imprevisíveis, percebi que estava ligado a um propósito maior. Não era apenas uma assombração, mas uma força que buscava justiça para as almas aprisionadas na casa. O conflito agora se expandia além do meu entendimento, envolvendo uma batalha entre as forças do passado e a busca por redenção. Minha jornada levou-me a interagir com membros sobreviventes da família que habitara a casa, descobrindo relações complicadas e cicatrizes emocionais que perduravam por gerações. O conflito entre os que buscavam esquecer o passado e os que ansiavam por revelar a verdade gerava uma tensão palpável, tornando-me uma testemunha involuntária de uma saga familiar repleta de traições e sofrimento. A casa, antes vista como refúgio, transformou-se em um campo de batalha sobrenatural e emocional. A resolução do conflito não poderia mais depender de rituais simples, exigiria um entendimento mais profundo das forças que permeavam as paredes e a aceitação de um passado manchado por segredos inconfessáveis. No ápice da busca por redenção, deparei-me com uma descoberta que desencadearia uma reviravolta inesperada. Entre os registros antigos, encontrei um diário esquecido que detalhava os eventos do passado de forma mais pessoal. Revelações chocantes sobre conspirações internas e uma figura oculta nos bastidores lançaram nova luz sobre a dinâmica da casa. A sombra no espelho, ao que parecia, era um espectro de uma das vítimas dos rituais, uma alma atormentada que buscava não apenas vingança, mas a restauração do equilíbrio. O conflito agora atingira seu ápice, comigo no centro de uma trama intricada entre forças sobrenaturais e os resquícios de uma família assombrada por seu próprio passado. Ao aceitar meu papel na resolução desse conflito, embarquei em uma jornada que transcenderia as fronteiras do compreensível. A verdadeira batalha estava prestes a começar, uma que testaria não apenas minha coragem, mas a força de vontade das almas que clamavam por redenção na casa que, por tanto tempo, fora um refúgio de segredos sombrios. Mudar para uma nova cidade trouxe consigo a promessa de novos começos. A casa que escolhi, um refúgio aparentemente tranquilo, rapidamente revelou sua natureza enigmática. Ao folhear álbuns de fotos antigas, deparei-me com imagens perturbadoras de uma pessoa idêntica a mim, mas totalmente desconhecida. A descoberta inicial despertou uma sensação de desconforto que se transformou em uma busca obsessiva por respostas. Cada foto revelava uma versão do meu eu,
participando de eventos e situações que não tinha memória de ter vivido. À medida que me aprofundava nesse mistério, o conflito interno começou a se formar. A busca por identidade levou-me a mergulhar no passado da casa e da cidade. Descobri histórias de duplicidade, lendas locais sobre sósias e teorias conspiratórias que sugeriam a existência de universos paralelos. A linha entre a realidade e a ficção começou a se desvanecer, alimentando uma sensação persistente de desorientação. A pessoa nos registros fotográficos parecia ter uma vida própria, com amigos, familiares e realizações que não eram minhas. O desconhecido, de alguma forma, compartilhava minha existência neste lugar, interagindo com o mundo de maneiras que pareciam se entrelaçar com a minha própria jornada. Cada foto se tornava um fragmento de uma narrativa pessoal que eu não conseguia compreender. O conflito interno cresceu à medida que confrontei a possibilidade de uma existência paralela. A linha tênue entre o eu conhecido e o eu desconhecido começou a desaparecer. Noite após noite, encarei reflexões no espelho, questionando minha própria realidade. Cada interação com o desconhecido, seja através de registros fotográficos ou vislumbres fugazes, gerava um turbilhão de emoções conflitantes. A busca por respostas levou-me a recorrer a especialistas em teorias quânticas e filosofias metafísicas. Explorar conceitos de universos alternativos e realidades paralelas tornou-se parte integrante da jornada para desvendar o enigma que me envolvia. Contudo, quanto mais aprendia, mais complexo se tornava o quebra-cabeça. A comunidade local, inicialmente cética em relação às minhas descobertas, começou a compartilhar histórias próprias de encontros com o desconhecido. Relatos de avistamentos inexplicáveis e experiências compartilhadas ecoavam nas conversas, criando um pano de fundo de mistério que se estendia além das minhas próprias experiências. À medida que o conflito se desdobrava, percebi que não estava sozinho nessa jornada. Outras pessoas na cidade compartilhavam histórias similares de duplicidade e coexistência com versões alternativas de si mesmas. O enigma não era mais pessoal, era uma trama intricada que se estendia pela comunidade, conectando destinos e questionando as fronteiras da realidade. A figura desconhecida, agora percebida como um reflexo de uma realidade paralela, não era mais um mero mistério, mas uma manifestação tangível de possibilidades infinitas. O confronto final estava além das imagens antigas e dos registros, estava na aceitação de múltiplas versões do eu e na compreensão de que a realidade, muitas vezes, transcende a compreensão humana. A cidade, antes vista como um cenário cotidiano, transformou-se em um portal para o desconhecido. O conflito interno persistia, mas agora era moldado pela aceitação de que a existência é uma tapeçaria complexa de realidades entrelaçadas. Enquanto enfrentava o desconhecido, descobri que o verdadeiro conflito era uma jornada pessoal em direção à compreensão e aceitação de todas as facetas que compõem a minha existência. À medida que me aprofundava na complexidade das realidades entrelaçadas, uma sensação de desassossego permeava cada aspecto da minha existência. A cidade que antes parecia familiar agora se tornava um palco de dualidades, onde versões alternativas das pessoas coexistiam, separadas por uma fina cortina de realidades. O conflito interno evoluía para uma luta pela compreensão e pela conciliação de dois mundos que, embora compartilhassem raízes, divergiam em experiências e trajetórias. A busca incessante por conexões entre as realidades alternativas levou-me a uma rede de acontecimentos misteriosos. Descobri que os encontros com o desconhecido não eram eventos isolados, mas peças de um quebra-cabeça cósmico que transcendia o entendimento humano. A cidade servia como um ponto focal para a convergência de linhas temporais, onde diferentes possibilidades coexistiam, colidindo e entrelaçando-se de maneiras imprevisíveis.
O conflito tomou uma dimensão pessoal quando encontrei uma versão alternativa de mim mesmo em uma das fotos antigas. O outro eu compartilhava experiências paralelas, mas suas escolhas e caminhos divergiam drasticamente dos meus. A revelação de uma vida que poderia ter sido a minha, mas que escapou por entre os dedos do destino, gerou um conflito existencial profundo. Confrontei meu duplo desconhecido em uma noite tempestuosa, em um local marcado por eventos cruciais em ambas as realidades. O diálogo tenso revelou semelhanças surpreendentes, mas também contrastes desconcertantes. A dualidade entre escolhas feitas e oportunidades perdidas transformou-se em um embate emocional, enquanto os ecos do passado e as sombras do futuro preenchiam o ambiente. O conflito extrapolava as fronteiras pessoais e conectava-se à cidade em si, que começava a sentir os efeitos do desequilíbrio entre as realidades. Fenômenos inexplicáveis ocorriam com mais frequência, atraindo a atenção de residentes e autoridades locais. O pânico crescia à medida que a cidade, outrora pacata, tornava-se um epicentro de experiências sobrenaturais e eventos fora do comum. A aceitação da coexistência de realidades alternativas tornou-se uma necessidade imperativa para evitar uma ruptura ainda mais significativa. A cidade estava à beira do caos, e a solução para o conflito residia na reconciliação entre as diferentes linhas temporais. Uma jornada espiritual e metafísica começou, não apenas para mim, mas para aqueles que, de alguma forma, estavam conectados a esse intricado emaranhado de realidades. A busca por uma harmonia entre mundos distintos revelou-se desafiadora. Rituais ancestrais, símbolos esotéricos e a exploração de pontos de convergência tornaram-se ferramentas para equilibrar as forças que ameaçavam romper as barreiras do tempo e espaço. O confronto não era mais uma batalha pessoal, mas um esforço coletivo para preservar a integridade da cidade e a estabilidade do tecido temporal que a envolvia. Em uma noite crucial, onde as linhas entre presente e passado desapareceram, a cidade testemunhou uma fusão temporária das realidades alternativas. Uma ressonância metafísica ecoou pelos becos estreitos, conectando as experiências das diferentes versões de seus habitantes. Esse evento culminante não apenas dissipou o caos, mas também proporcionou uma compreensão mais profunda sobre a complexidade da existência. O conflito entre o conhecido e o desconhecido, o vivido e o potencial, encontrou sua resolução em uma aceitação de que cada escolha, independente do resultado, contribui para a riqueza da experiência humana. A cidade, agora marcada por uma harmonia delicada entre suas múltiplas realidades, continuava sua jornada, lembrando-me de que, mesmo nas dualidades mais intrincadas, a busca pela compreensão e aceitação é a força que unifica os fios do destino. Ao iniciar minha jornada como morador daquela casa antiga à beira da estrada, jamais imaginaria que cada noite reservaria uma narrativa de terror peculiar. Os relatos assustadores de caminhoneiros na estrada, murmurados pelos cantos da cidade, tornaram-se a base para minha própria experiência. A estrada escura e silenciosa tornou-se palco de eventos sobrenaturais que desafiavam a razão. Minha rotina noturna começou a ser marcada por batidas inexplicáveis nas portas e janelas. Cada eco noturno parecia transportar-me para os relatos sussurrados pelos caminhoneiros. No silêncio da escuridão, meu coração acelerava ao ouvir sons que não poderiam ser explicados pela lógica convencional. O primeiro sinal do desconhecido se manifestava. O elemento mais aterrorizante, no entanto, era a figura sombria que parecia perseguir-me à distância. Sempre à margem da visão,
ela pairava como uma sombra inquietante na periferia do meu campo de visão noturno. A busca pela origem dessa presença sombria tornou-se a essência do meu conflito interno, uma luta entre a curiosidade e o instinto de sobrevivência. Aprofundando-me na história local, descobri que a estrada era palco de acidentes trágicos e desaparecimentos misteriosos envolvendo caminhoneiros ao longo dos anos. As histórias macabras, narradas com fervor pelas bocas dos habitantes locais, ecoavam pela cidade como um presságio sombrio. A conexão entre as experiências relatadas e as minhas próprias vivências tornava-se cada vez mais evidente. As noites eram marcadas por aparições fugazes da figura sombria nos retrovisores dos veículos estacionados. A paranoia crescente desencadeou uma necessidade constante de olhar para trás, temendo encontrar olhos penetrantes e vazios observando-me. O medo, uma presença constante, tornou-se o fio condutor de um roteiro assustador que se desenrolava a cada esquina escura. Em uma noite sombria, decidi enfrentar diretamente o desconhecido. Adentrei a estrada vazia e silenciosa, apenas a luz da lua para iluminar meu caminho. A figura sombria emergiu das sombras, revelando contornos indefinidos e uma aura sobrenatural. O conflito interno atingiu seu ápice quando me vi diante do inexplicável, um choque entre o mundo real e o paranormal. A comunicação com a figura sombria ocorreu em sussurros ininteligíveis e arrepios na espinha. Palavras e sentimentos eram transmitidos de maneira etérea, como se as histórias dos caminhoneiros trágicos estivessem sendo canalizadas através daquela presença sobrenatural. O conflito transformou-se em uma busca por compreender a dor e o sofrimento que ecoavam além da mortalidade. Contudo, a solução para esse conflito estava além da minha compreensão. A figura sombria, após transmitir suas mensagens, desapareceu nas sombras, deixando-me com uma sensação de vazio e uma nova perspectiva sobre a fragilidade da vida na estrada. O conflito entre o mundo tangível e o sobrenatural desvaneceu-se, mas as cicatrizes daquelas noites assombradas permaneceriam como lembranças sombrias em minha mente. O encontro com a figura sombria desencadeou uma série de eventos que transcenderam as barreiras da realidade conhecida. As noites, antes silenciosas, tornaram-se palco de fenômenos inexplicáveis. Sons indistintos e sombras dançantes assombravam cada canto da casa, como se o desconhecido tivesse deixado sua marca indelével em meu refúgio outrora sereno. O conflito interior intensificou-se à medida que tentava conciliar as experiências sobrenaturais com a racionalidade. Cada noite trazia novos desafios, empurrando-me para o limite da sanidade. O medo, uma presença constante, transformou-se em paranoia, minando a sensação de segurança que a casa deveria proporcionar. A investigação sobre os eventos que assombravam as noites levou-me a um intricado labirinto de lendas locais e folclore obscuro. Histórias de almas perdidas, condenadas a vagar pela estrada após mortes trágicas, ganhavam vida à medida que me aprofundava na mitologia local. O conflito agora estendia-se além do meu próprio tormento, abraçando as tragédias de almas aprisionadas entre os mundos. Determinado a entender o que perturbava o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos, busquei a orientação de especialistas em fenômenos paranormais. Cada consulta e investigação eram tentativas desesperadas de encontrar uma explicação lógica para o ilógico, mas a linha entre o real e o imaginário tornava-se cada vez mais turva. A comunidade local, inicialmente cética, começou a compartilhar experiências semelhantes de encontros com o sobrenatural. O conflito entre a busca pela verdade e o receio de enfrentar o desconhecido uniu-nos em uma teia de histórias assustadoras. Reuniões noturnas na cidade transformaram-se em fóruns de relatos arrepiantes e tentativas coletivas de desvendar os mistérios que pairavam sobre a estrada. Em uma noite tempestuosa, decidimos realizar um ritual ancestral sugerido por um ancião local.
Velas acesas, incensos perfumados e palavras sussurradas compuseram uma atmosfera carregada de expectativa. O conflito entre a racionalidade e a fé atingiu seu ápice enquanto invocávamos forças além da compreensão humana na esperança de encontrar uma resolução para o pesadelo que assolava nossas vidas. O ritual desencadeou uma sequência de eventos sobrenaturais que transcendiam nossa compreensão. Sombras dançavam pelas paredes, murmúrios ecoavam pelo ar e uma presença indescritível pairava sobre nós. O conflito agora não era apenas entre o natural e o sobrenatural, mas entre a busca pela verdade e o preço que estávamos dispostos a pagar para obter respostas. Ao alcançar o clímax do ritual, a figura sombria emergiu mais uma vez. Desta vez, contudo, sua presença não era mais ameaçadora, mas sim melancólica. Comunicou-se não por meio de sussurros, mas através de imagens projetadas em nossas mentes. Cenas de acidentes trágicos, almas perdidas e despedidas não ditas teceram uma narrativa de dor e lamento. O conflito transformou-se em compaixão quando percebemos que a figura sombria não era uma entidade maligna, mas uma testemunha eterna das tragédias que assolavam a estrada. Sua presença, antes temida, tornou-se uma guia que buscava não causar medo, mas sim compartilhar a carga emocional daqueles que partiram prematuramente. A cidade, agora unida pela compreensão compartilhada das experiências sobrenaturais, encontrou um novo equilíbrio com o desconhecido. As noites, embora ainda carregadas de mistério, tornaram-se menos assustadoras. O conflito pessoal de enfrentar o sobrenatural transformou-se em aceitação, enquanto a figura sombria encontrava uma paz efêmera ao ser reconhecida como uma guardiã das histórias não contadas. A estrada, uma vez temida, tornou-se um caminho de reflexão e respeito pelos que nela encontraram um destino trágico. Desde o dia em que herdei aquela antiga máquina de escrever, minha vida tomou um rumo inesperado. Um presente que inicialmente parecia nostálgico transformou-se em um portal para um mistério inquietante. A máquina, com suas teclas gastas e acentos de uma era passada, começou a revelar mensagens datilografadas que desafiavam a lógica. A primeira mensagem, simples e direta, mencionava detalhes específicos do meu dia. Desde o que tinha comido até as conversas casuais que tivera, a máquina parecia ter um conhecimento íntimo da minha rotina. Inicialmente, atribuía a coincidência, mas a precisão das palavras datilografadas começou a despertar uma sensação de desconforto. A cada dia, uma nova mensagem aguardava na folha de papel. Segredos que eu acreditava serem conhecidos apenas por mim estavam agora registrados nas linhas datilografadas. O mistério aprofundou-se quando percebi que as mensagens não se limitavam ao presente, elas antecipavam eventos futuros, desde encontros casuais até decisões importantes. O conflito dentro de mim crescia, oscilando entre a aceitação de que alguém tinha acesso aos meus pensamentos mais íntimos e a negação de uma explicação sobrenatural. A busca pela origem dessas mensagens tornou-se uma obsessão, uma necessidade de restaurar a privacidade que parecia ter sido roubada pela máquina de escrever hereditária. Investigações minuciosas sobre a procedência da máquina revelaram que ela pertencera a um antigo membro da família, cuja vida esteve envolta em mistérios não resolvidos. As mensagens começaram a transcender o âmbito pessoal, apontando para eventos históricos familiares, incluindo segredos enterrados e decisões impactantes que moldaram gerações passadas. O confronto entre a mente racional e o inexplicável atingiu seu auge quando as mensagens datilografadas começaram a assumir um tom profético. Eventos futuros eram descritos com uma precisão perturbadora.
levando-me a questionar se estava diante de uma ferramenta que transcendia as limitações do tempo. Ao tentar desvendar o enigma, descobri registros históricos que mencionavam práticas esotéricas associadas à máquina de escrever. Crenças antigas sugeriam que a máquina era uma conexão com forças além da compreensão humana, capaz de canalizar informações de eventos passados, presentes e futuros. O conflito interior expandiu-se para uma luta contra forças ocultas, enquanto eu tentava controlar o destino que parecia predeterminado pelas mensagens datilografadas. Cada tecla pressionada na máquina ressoava como um eco do passado e um vislumbre do futuro, criando uma sinfonia perturbadora que ecoava pelas paredes do meu espaço confinado. Em uma noite de tempestade, quando as teclas datilografavam freneticamente predições angustiantes, percebi que a solução para o conflito não estava na máquina, mas em minha própria aceitação da incerteza. Abandonei a busca desesperada por controle e permiti-me aceitar as mensagens como guias, não ditadores do meu destino. A máquina de escrever, agora uma testemunha silenciosa das minhas jornadas emocionais, continuou a revelar suas mensagens enigmáticas. O conflito transformou-se em resignação, aceitando que, por mais que tentasse decifrar o mistério, algumas verdades permaneceriam além da compreensão humana. No fim, a máquina de escrever tornou-se um símbolo de aceitação, uma lembrança constante de que o destino é uma narrativa complexa, datilografada pelas mãos invisíveis do tempo. A aceitação das mensagens datilografadas como parte intrínseca do meu destino trouxe uma falsa sensação de tranquilidade. No entanto, a paz efêmera foi logo interrompida por uma reviravolta inesperada. As mensagens, uma vez proféticas e benignas, começaram a assumir um tom sinistro, prevendo eventos que sugeriam tragédias iminentes. O conflito interno, que antes se concentrava em aceitar o inexplicável, transformou-se em uma luta desesperada contra um destino aparentemente sombrio. Cada predição angustiante datilografada pelas teclas gastas da máquina de escrever alimentava a ansiedade que crescia em meu íntimo. A busca por respostas tornou-se uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de alterar o curso predestinado dos eventos. A investigação sobre a história da máquina revelou lendas antigas associadas a uma maldição que assombrava aqueles que a possuíam. A máquina, de acordo com essas histórias, não apenas registrava eventos, mas também influenciava o curso do destino. O conflito entre a busca por controle e a aceitação da inevitabilidade do desconhecido mergulhou-me em um abismo de desespero. Cada tecla pressionada tornou-se uma batalha entre a vontade de resistir às predições sombrias e a resignação diante de uma força além da compreensão humana. Em uma noite de tormenta, quando as mensagens datilografadas anteciparam uma tragédia pessoal iminente, a linha entre a realidade e as profecias da máquina começou a desaparecer. O conflito exteriorizou-se em uma busca frenética por meios de quebrar a suposta maldição. Rituais, talismãs e consultas a especialistas em ocultismo tornaram-se tentativas desesperadas de reverter o curso dos eventos previstos. No entanto, cada esforço parecia apenas intensificar a teia entrelaçada do destino, criando um ciclo interminável de predições e desespero. Em um momento de clareza, percebi que o verdadeiro conflito não estava nas predições da máquina, mas em minha própria resistência à aceitação do desconhecido. A busca por controle tornou-se uma armadilha, uma ilusão que obscurecia a verdadeira natureza da existência. Decidi, então, confrontar as mensagens sombrias com uma determinação renovada, não como profecias inescapáveis, mas como narrativas a serem reinterpretadas. Ao invés de lutar contra o inevitável, mergulhei nas mensagens com um olhar mais crítico. A linguagem datilografada tornou-se um enigma a ser decifrado, não como um guia rígido, mas como uma expressão simbólica das possibilidades.
O conflito transformou-se em uma jornada de autodescoberta, uma exploração das interpretações e significados subjacentes às predições da máquina. Foi nesse momento de resignação ativa que as mensagens começaram a evoluir. A máquina, antes uma fonte de angústia, tornou-se uma aliada na busca por entendimento. As predições sinistras deram lugar a mensagens enigmáticas que encorajavam a reflexão e o crescimento pessoal. O conflito, agora transcendendo as fronteiras da realidade e do sobrenatural, conduziu-me a uma compreensão mais profunda da complexidade da existência. A máquina de escrever, uma vez portadora de uma maldição temida, tornou-se um instrumento de autotransformação. O conflito inicial entre a vontade humana e as forças sobrenaturais dissolveu-se, dando lugar a uma aceitação mais ampla do destino. A jornada tumultuada, impulsionada por teclas datilografadas, transformou-se em uma narrativa de autenticidade, crescimento e a compreensão de que, mesmo diante do desconhecido, o poder de redefinir o próprio destino reside na capacidade de reinterpretar as histórias que escrevemos para nós mesmos. Cada clique no teclado era uma onda de ansiedade, uma tentativa de desvendar o mistério que começara a se desdobrar na minha vida. Tudo começou com um simples e-mail, uma mensagem inesperada que abalou as fundações da minha segurança digital e emocional. O título era curto, mas o conteúdo era como uma invasão terrível, fotos íntimas de momentos que acreditava serem privados. O conflito começou quando a frieza da tela do computador confrontou a intimidade da minha vida. Quem poderia ter acesso a essas imagens? Como alguém tinha se infiltrado nos momentos mais pessoais da minha existência? A luta para compreender a extensão da invasão desencadeou uma espiral de paranoia e questionamento sobre a vulnerabilidade da minha privacidade digital. Os dias que se seguiram foram um tormento. Mensagens anônimas chegavam, cada palavra afiada como uma lâmina de incerteza. O invasor revelava um conhecimento íntimo dos detalhes mais sutis da minha rotina diária. O conflito interno atingiu seu ápice quando percebi que a ameaça estava além do virtual, infiltrando-se na realidade tangível da minha vida cotidiana. A busca pela identidade do invasor tornou-se uma obsessão. Cada rosto na rua parecia uma máscara escondendo o rosto por trás do ataque digital. O medo de ser observado, julgado e manipulado crescia a cada passo. Confrontar a pessoa por trás da invasão tornou-se um impulso quase instintivo, alimentado por uma necessidade desesperada de recuperar o controle sobre a própria narrativa. O conflito evoluiu para uma dança perturbadora entre a paranoia e a autodefesa. Senhas foram trocadas, firewalls reforçados, mas a sensação de vulnerabilidade persistia. A linha entre o mundo online e o offline começou a desvanecer, deixando-me enredado em uma teia de desconfiança constante. Cada notificação no telefone disparava o coração, questionando se a próxima mensagem seria benigna ou se esconderia ameaças mais sinistras. A solução para o conflito parecia inatingível. A terapia digital tornou-se minha aliada, um esforço para entender o impacto psicológico dessa invasão. No entanto, a sensação de ser observado continuava, alimentada por cada olhar desconhecido na rua, cada carro que seguia o mesmo caminho que o meu. O conflito agora envolvia não apenas a busca pelo invasor, mas a luta para recuperar a sensação de normalidade e segurança. A reviravolta surgiu quando, em um momento de desespero, decidi compartilhar minha experiência com amigos e familiares. A revelação da invasão trouxe uma onda de apoio,
e a luta solitária transformou-se em uma batalha coletiva contra a invasão da privacidade. Unidos, começamos a adotar medidas mais robustas de segurança digital, conscientizando-nos da vulnerabilidade compartilhada no mundo conectado. O invasor, ainda escondido nas sombras do anonimato, perdeu poder à medida que a comunidade ao meu redor fortalecia as defesas. O conflito, embora não totalmente resolvido, transformou-se em uma narrativa de resiliência e solidariedade. A luta para recuperar a paz interior tornou-se uma jornada coletiva, um lembrete de que, mesmo diante das ameaças virtuais mais sombrias, a força da comunidade pode se tornar um escudo contra as invasões que buscam enfraquecer nossas vidas digitais e pessoais. À medida que a trama se desenrolava na busca pela identidade do invasor, uma reviravolta surpreendente se desenhava no horizonte, adicionando uma nova camada de complexidade à narrativa que se desdobrava diante de mim. Entre as sombras da incerteza, uma pessoa muito próxima, alguém que eu considerava um alicerce sólido de confiança, começou a emergir como uma possível fonte das invasões digitais. Essa descoberta abrupta lançou-me em um turbilhão de emoções conflitantes. A relação próxima, outrora ancorada na certeza da lealdade mútua, tornou-se subitamente envolta em suspeitas. O dilema emocional e moral revelou-se um terreno instável, onde a confiança e a busca pela verdade dançavam em uma coreografia complexa e imprevisível. A incerteza quanto à integridade daqueles que eu considerava confidentes gerou uma sombra densa sobre os alicerces dos relacionamentos pessoais. Cada pista que apontava na direção da pessoa próxima intensificava o conflito interno, uma batalha travada entre o desejo fervoroso de proteger laços de longa data e a imperiosa necessidade de desvendar a verdade que pairava como um enigma digital. À medida que as evidências se acumulavam, a confusão e a angústia cresciam proporcionalmente. A luta constante para equilibrar a lealdade aos entes queridos com a urgência de pôr fim à invasão criava uma montanha-russa emocional, com picos de esperança e vales de desespero que se alternavam em ritmo frenético. A ideia iminente de confrontar alguém tão próximo adicionava uma dimensão angustiante à jornada. O confronto inevitável com a pessoa próxima tornou-se o clímax da trama. A revelação de informações contraditórias, justificativas e a confrontação direta sobre as evidências apresentadas intensificaram a batalha emocional. A confusão entre a história compartilhada e a possibilidade de traição fez com que o enredo se expandisse para além dos limites da invasão digital, tornando-se um drama pessoal que transcendia a narrativa tecnológica inicial. A busca pela verdade, uma vez uma missão solitária, agora transformará-se em um embate épico entre laços emocionais e a necessidade imperativa de justiça. O dilema moral, atingindo seu ápice no confronto com a pessoa suspeita, apresentou uma encruzilhada moral monumental, onde a decisão de acreditar ou rejeitar as evidências moldaria o destino dos personagens e ressoaria em todas as esferas da minha vida. O desfecho desse desafio interno revelou-se complexo e intrincado. A resolução não se limitaria apenas à identificação do invasor, mas estender-se-ia à reconciliação ou confrontação com a pessoa próxima envolvida. Agora enredada nas complexidades das relações pessoais, a trama lançou-me em uma jornada de autodescoberta, onde questionamentos sobre o verdadeiro significado da confiança e da lealdade ecoavam em um mundo digital onde as fronteiras entre amigos e inimigos tornavam-se turvas. Ao mergulhar nas sombras do desconhecido, a história que compartilho inicia-se com uma descoberta aparentemente inocente.
Em meio a fotografias antigas, meu olhar atento percebe algo além do comum. A primeira pista, discreta, mas carregada de um significado sutil, meu reflexo nos espelhos parecia distorcido, como se uma presença sombria se escondesse por trás da superfície refletora. O tom sombrio ganha contornos mais definidos à medida que a narrativa avança. Intrigado e, ao mesmo tempo, inquieto, decido desvendar esse enigma que desafia a lógica do cotidiano. O conflito emerge quando percebo que algo está profundamente errado, uma anomalia que transcende as leis da realidade cotidiana. A busca pela verdade torna-se a essência da minha jornada. A tensão cresce enquanto adentro em um mundo onde o inexplicável se entrelaça com a própria essência da minha existência. A descoberta do reflexo distorcido é apenas o prólogo de um enigma complexo que desafia não apenas minha percepção da realidade, mas também a própria natureza da minha identidade. Confrontar o desconhecido nunca foi tão perturbador. À medida que a trama avança, cada passo é uma dança entre a curiosidade insaciável e o medo crescente do que pode emergir das sombras. O conflito interno se intensifica, pois cada resposta desenterrada revela novas perguntas, transformando a jornada em um labirinto psicológico onde a linha entre a sanidade e a loucura se torna tênue. A presença sinistra por trás do reflexo não se limita aos espelhos, estendendo-se para além das superfícies refletoras. Sombras se manifestam em cada canto, desafiando minha compreensão do que é real. O conflito atinge seu ápice quando a fronteira entre o tangível e o sobrenatural desaparece, lançando-me em um redemoinho de terror onde a única constante é a incerteza. A narrativa se torna uma busca frenética pela verdade, uma corrida contra o tempo para desvendar os segredos que se escondem nas sombras. O desconhecido se torna meu adversário, e o conflito se transforma em uma batalha pela minha própria existência. Cada revelação é uma faca de dois gumes, cortando não apenas as camadas do mistério, mas também meu entendimento do que significa ser eu mesmo. À medida que a história se desenrola, o reflexo distorcido torna-se um símbolo de um conflito mais profundo, um reflexo da dualidade entre o conhecido e o desconhecido que habita em cada um de nós. E assim, nessa jornada intrépida pelos recantos sombrios da minha própria realidade, confronto não apenas o terror que se esconde nas sombras, mas também a verdade que se esconde dentro de mim. A atmosfera torna-se densa à medida que adentro os recessos mais obscuros da minha própria existência. Cada descoberta parece abrir portas para novos mistérios, desafiando não apenas a lógica, mas também a integridade da minha sanidade. O conflito interno, agora mais intrincado, tece suas raízes na dualidade de aceitar ou rejeitar a realidade perturbadora que se desenrola diante dos meus olhos. A trama se complica quando a presença sinistra, antes apenas um reflexo distorcido, começa a se manifestar em eventos inexplicáveis. Sombras dançam nos cantos da visão, sussurros indistintos ecoam nos recantos silenciosos da mente. O conflito, agora, transcende o físico e mergulha nas profundezas da psique, onde o terror se entrelaça com a própria essência do meu ser. Em meio a esse pesadelo, a busca pela verdade assume contornos de desespero. Cada pista seguida é como uma trilha sinuosa, levando-me mais fundo no labirinto insondável do mistério. O medo do desconhecido torna-se um eco constante, ecoando nas paredes do meu próprio entendimento, desafiando as fundações da minha realidade. A linha entre o que é tangível e o que é imaginário desaparece à medida que eventos sobrenaturais se desdobram ao meu redor. O conflito interno intensifica-se, pois sou forçado a confrontar não apenas o terror que se manifesta, mas a fragilidade da minha própria percepção da realidade. Cada passo é um ato de coragem, uma tentativa de desbravar as sombras que ameaçam engolir minha própria identidade. A narrativa assume uma atmosfera surreal quando a fronteira entre sonho e realidade se dissolve.
Em um cenário onírico, encontro respostas, mas estas são tão enigmáticas quanto as perguntas que as precederam. O conflito torna-se uma dança entre o consciente e o inconsciente, entre a lucidez e a loucura, enquanto tento decifrar os códigos enigmáticos que permeiam a trama de minha própria existência. A busca pelo conhecimento transforma-se em uma jornada épica, não apenas através de corredores escuros e sombrios, mas através das profundezas da psique humana. Cada revelação é como uma peça de um quebra-cabeça cósmico, encaixando-se para formar uma imagem que desafia as fronteiras do entendimento humano. O conflito, antes uma batalha contra o terror externo, transforma-se em uma guerra pela compreensão intrínseca da minha própria natureza. O clímax se aproxima quando, no ápice da busca, sou confrontado com uma verdade perturbadora. A presença sinistra não é uma entidade externa, mas uma manifestação de medos e traumas enterrados profundamente em minha alma. O conflito atinge seu auge, forçando-me a encarar não apenas as sombras ao meu redor, mas aquelas que residem dentro de mim. O desfecho desta odisseia pessoal está intrinsecamente ligado à minha capacidade de aceitar as sombras internas, de reconciliar-me com os demônios interiores que desencadearam este pesadelo. A verdade, ainda que dolorosa, torna-se a luz que dissipa as trevas. Neste epílogo, emerge não apenas a resolução do mistério, mas a reconstrução do meu próprio entendimento, uma metamorfose que transcende as barreiras da realidade e da imaginação. Havia algo de peculiar na rotina monótona do meu trajeto diário de metrô. Cada vagão, abarrotado de rostos anônimos, escondia uma anormalidade insidiosa. Sempre que eu fotografava o ambiente para registrar meu trajeto, algo estranho emergia nas imagens. Um desconhecido sinistro, com um sorriso inquietante, estava sempre lá, quase como se fosse uma assombração que só podia ser capturada pela lente da minha câmera. No início, acreditei ser uma coincidência absurda. No entanto, a persistência desse estranho personagem em todas as fotos começou a minar minha sanidade. Seus olhos, ocultos sob um chapéu sombrio, pareciam penetrar minha alma. Cada clique da câmera tornou-se uma aventura angustiante, uma busca por respostas para um enigma que se desdobrava diante dos meus olhos. O conflito começou a crescer dentro de mim, como um verme que se enraiza na mente. Eu me questionava constantemente: era paranoia, uma alucinação coletiva dos meus sentidos, ou algo mais sinistro e indescritível? O metrô, antes um espaço comum, tornou-se um palco de ansiedade, onde o medo da próxima aparição do desconhecido sorridente eclipsava qualquer sentido de normalidade. Determinado a desvendar esse mistério perturbador, decidi confrontar o estranho no metrô. Em uma tarde sombria, quando as luzes piscavam intermitentes, encontrei-me cara a cara com ele. Seu sorriso, agora mais amplo e sinistro do que nunca, refletia uma malevolência inexprimível. No entanto, ao tentar capturá-lo com minha câmera, ele desapareceu, como se fosse uma ilusão cruel que se esvaía quando eu buscava evidências tangíveis. A experiência me mergulhou ainda mais fundo em um abismo de confusão. Cada viagem de metrô tornou-se uma jornada pelo desconhecido, uma busca incessante por uma verdade que continuava elusiva. O medo da próxima aparição do sorriso macabro tornou-se uma constante em minha vida, contaminando meus pensamentos e corroendo minha paz interior. À medida que a narrativa se desenrolava, percebi que o estranho no metrô não era apenas uma figura distorcida em minhas fotografias, mas uma representação simbólica de meus próprios temores e demônios internos. O sorriso sinistro personificava não apenas o desconhecido no exterior,
mas também as sombras do meu próprio subconsciente, lançando-me em uma espiral de autoconfronto e terror psicológico. O desfecho dessa história permaneceu ambíguo. O estranho no metrô, uma entidade que transcendeu o físico, persistiu em assombrar meus pensamentos. A busca pela verdade revelou-se uma jornada mais interna do que externa, uma exploração dos recantos mais profundos da minha própria mente. No final, fui deixado com mais perguntas do que respostas, mergulhado em um abismo de mistério que desafiava não apenas a lógica, mas a própria natureza da minha existência. Confrontado com a persistência enigmática do estranho sorridente, mergulhei ainda mais fundo na busca por respostas. Cada viagem de metrô tornou-se uma jornada pela psique humana, uma exploração dos cantos mais sombrios da minha própria mente. O medo transformou-se em uma sombra constante, pairando sobre mim como um espectro invisível, intensificando minha obsessão em decifrar o que residia por trás do sorriso inquietante. Enquanto eu continuava a documentar minha jornada através de fotografias, a linha entre realidade e imaginação começou a desvanecer. O estranho sorridente não estava mais confinado às imagens capturadas. Ele começou a se manifestar nas sombras do meu cotidiano. Seus olhos, penetrantes e hipnóticos, pareciam observar cada passo meu, provocando uma sensação de paranoia que se tornava cada vez mais insuportável. O conflito interno se intensificava, alimentado pela ambiguidade da situação. A dúvida sobre a natureza do sorriso sinistro, era ele real ou uma projeção da minha própria mente atormentada? Provocava uma desconexão crescente entre a realidade percebida e a verdade subjacente. Cada encontro com o desconhecido no metrô alimentava a ansiedade, levando-me a questionar minha própria sanidade. Desesperado por compreender a origem do sorriso macabro, comecei a pesquisar a história do metrô, buscando pistas que pudessem explicar a presença constante do estranho nas minhas fotografias. Entrevistas com funcionários, relatos históricos e investigações minuciosas tornaram-se parte integrante da minha busca incessante por uma explicação lógica. A narrativa tomou um rumo inesperado quando descobri uma antiga lenda urbana associada ao metrô. Supostamente, um homem com um sorriso aterrador teria desaparecido nos trilhos décadas atrás. Essa descoberta, longe de fornecer respostas, mergulhou-me ainda mais fundo na teia complexa de mitos e realidades distorcidas. A lenda, ao invés de esclarecer, acrescentou um véu de misticismo à minha busca. Os limites entre o real e o imaginário tornaram-se mais tênues quando comecei a experienciar pesadelos vívidos. O estranho sorridente invadia meus sonhos, provocando visões perturbadoras e sugerindo que minha batalha transcendia as fronteiras do mundo desperto. Cada noite era uma jornada onírica pelo labirinto dos meus medos mais profundos, revelando uma simbiose sinistra entre minha mente e o sorriso enigmático. A reviravolta ocorreu quando, durante uma das minhas viagens noturnas de metrô, o estranho sorridente não apareceu nas fotos. A ausência do sorriso perturbador desencadeou uma mistura complexa de alívio e desconfiança. Era uma interrupção temporária ou o fim da saga sombria? O conflito interno, agora envolto em um véu de incerteza, continuava a me atormentar, sem uma resolução clara à vista. A busca pela verdade, uma vez tão direcionada, transformou-se em uma jornada existencial. A ambiguidade tornou-se a nova constante, enquanto eu tentava reconciliar a realidade tangível com os terrores que habitavam a periferia da minha percepção. O estranho sorridente, seja uma entidade sobrenatural ou uma manifestação do meu próprio inconsciente, permaneceu como um enigma envolto em sombras, desafiando não apenas minha compreensão do mundo, mas também minha noção de autoidentidade.